Qual a mãe que nunca recorreu à internet para buscar dicas de cuidados com os filhos? O problema é que a rede mundial de computadores nem sempre oferece material confiável. Para acabar com as dúvidas das mamães, principalmente das mamães de primeira viagem, a pediatra doutora Ana Escobar criou um portal de notícias. Eu converso hoje com a doutora Ana Escobar. Doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui no NGT Entrevistas. Prazer é todo meu, Viviane. Obrigada pela oportunidade. Doutora Ana, a senhora, depois de ouvir tantas reclamações aí das mães, que na verdade chegam aí nos consultórios, sempre que já consultaram o doutor Google, fizeram alguma coisa errada, aí a senhora resolveu realmente criar aí o portal com as informações. Como surgiu a ideia? Isso mesmo, Viviane. É o seguinte, olha, hoje em dia a quantidade de informações que estão disponibilizadas em várias mídias, né? É gigante, a quantidade é realmente muito grande. E as pessoas acabam se perdendo nesse meio. É importantíssimo ter informação, né? Mas as pessoas se perdem muito em que informação a gente deve confiar. Então, por exemplo, informação que coisa dá câncer e não sei o que dá câncer e dá isso e dá aquilo. É gigante. Então, vamos confiar em quê, na verdade? Então, por conta disso, a gente resolveu criar realmente esse portal onde vamos colocar posts, né, e dicas de saúde, claro, absolutamente confiáveis, né, para que as mães, né, possam, no caso de dúvida, ter um local onde acessar e ter um local onde esclarecer as dúvidas mais basais, mais tranquilas e mais assim cotidianas que elas podem ter. Claro, né, que as dúvidas mais importantes são sempre resolvidas com os seus respectivos médicos, mas aquelas dúvidas assim que são tranquilas e corriqueiras estão lá e as mães podem acessar com tranquilidade, que vão encontrar bastante informação de saúde. Na verdade, essa foi uma carência que você sentiu dentro do consultório, né, doutora Ana? Quais eram as perguntas assim que as mães falavam: puxa, mas eu procurei na internet e aquele site falou para mim que não, que era para eu dar aquele remedinho, o outro disse que não e eu não sei o que fazer. Nossa, são as dúvidas as mais variadas possíveis em todos os setores. Por exemplo, você quer ver um setor que tem muita dúvida? O setor de alimentação. Puxa, isso alimentação, as mães têm muita dúvida. Que alimento dá, se dá suplemento, se não dá suplemento vitamínico, se dá o que é bom, o que não é. Olha, quer ver uma área em que as mães têm muita dúvida? Leite, por exemplo. Vai no supermercado e veja a quantidade de leites que estão nas prateleiras dos supermercados. É gigante. E tem leite de tudo quanto é tipo. Tem tipo A, tipo B, tipo C, pasteurizado, ultrapasteurizado. Não é? Com pouca lactose, com muita lactose, sem lactose, né? Enfim, as mães têm uma grande gama de opções e se perdem no meio disso tudo, o que é totalmente natural. Então, na medida em que ela tem um portal onde ela possa ir e com confiança saber, olha, leite sem lactose está indicado aqui, a diferença do leite A, do B e do C é essa, né? Isso é super importante para ela ficar mais segura para tomar algumas decisões, né? Então, a alimentação, por exemplo, é um campo muito vasto. E outros também das doenças, porque, por exemplo, o filho dela recebe um diagnóstico de, vamos supor, bronquiolite ou pneumonia atípica. Bom, o que é isso? Então a gente pode ir lá e procurar uma informação confiável. Por quê? Se ela for digitar bronquiolite ou pneumonia atípica, o Google vai vir com um monte de artigos que nem sempre são aqueles condizentes com a condição do filho dela. Isso é muito importante destacar, porque na verdade quando você coloca a doença ali, você vai ter um aspecto geral da doença que não condiz aí com a situação do paciente, né? É muito difícil. É como ler bula de remédio. Claro. É importantíssima a existência da bula. Sim, tem que existir. Mas se qualquer paciente for ler a bula do remédio inteirinho, ele não vai provavelmente consumir o remédio, porque ali estão todas as advertências, as cautelas, mas o médico que prescreve sabe exatamente o que está dando.
né? Esse é o melhor exemplo Exatamente. que já deram aqui, acho que é comparar aí o Google aí com a bula de remédio. Exatamente. É sensacional, é isso mesmo, não né, é? doutora? Tem muita informação, mas há informações que são mais ou menos importantes e que a gente tem que saber filtrar, né? Então é isso, eu insisto que é importante ter o Dr. Google, é importante ter o Google, mas mais importante do que ter o Google é as pessoas saberem usar não só o Google, mas todas as mídias que estão disponíveis e saber filtrar. E claro, algumas são mais confiáveis que outras. Então, nesse sentido, a doutora Ana Escobar, eu garanto, é completamente confiável. Eu quero que você deixe então para garantido aqui para o telespectador o site aqui, aonde o novo portal. Então é o www.doutoraanaescobar.com.br. Se doutora é DRA, doutoraanaescobar.com.br. A gente colocou aqui o GC para o telespectador do LGT Entrevistas saber isso onde encontrar aí informação aí de confiável na rede mundial de computadores, porque é muito difícil mesmo. É muito importante. E com base nessa ideia também de transmitir um pouquinho de informação confiável, eu já estou há 30 anos no consultório, já estou formada há 30 anos, né? Então, nesse período todo, a gente vai naturalmente, eu falo que a medicina é bom por causa disso, o médico vai acumulando experiência e o contato diário, cotidiano com os pacientes vai enriquecendo muito toda a bagagem que o médico tem. E por conta disso, em 30 anos atendendo mães com os mais variados espectros de angústia sem dúvida. e de dúvidas e de questionamentos, né? A gente vai fazendo uma bagagem. Por conta disso, eu senti que também estava assim um buraco que há na literatura, vamos dizer assim. É um livro atual, especialmente para mães e pais. Ah, bacana. Né? Você preparou um livro sobre então? a saúde dos bebês, exatamente. Muito bacana. Então, com base nisso, a gente fez o livro Boas-Vindas Bebê, né? E são 3 livros, na verdade. O Boas-Vindas Bebê 1, que vai de 0 a 3 meses, do nascimento a 3 meses. O 2, que vai de 3 meses a 2 anos. E o 3, que vai de 2 a 5 anos. São livros pequenos que as mães podem levar e tem assim todas as dicas que as mães podem ter a respeito da saúde do filho. Isso tudo com base nas dúvidas mais comuns que eu recebi nesses 30 anos no consultório. Dúvidas assim que você pode imaginar, a mãe está amamentando, posso pintar o cabelo? Puxa. Posso comer isso? Posso comer comida japonesa? Enfim, são as dúvidas as mais variadas e a gente vai procurando dar as dicas. O que tem que ter no quarto do bebê? O quarto do bebê pode ter bichinho de pelúcia? Tem que ter um móvel? Qual é a melhor posição do móvel na cama? Sabe essas dúvidas que às vezes parecem óbvias, né? Mas nem sempre são. O primeiro banho, você já pensou? Como é que eu lavo primeiro, a cabeça ou o corpo? O corpo ou a cabeça? É verdade, né? Às vezes as mães têm algumas dúvidas. Pode andar de avião? Claro. Pode descer a serra? Enfim, então são várias dúvidas que as mães têm, né? Que eu acho que esse livro pode ajudar bastante essas mães de primeira viagem. Vai ser lançado agora. Bacana, por favor. Em primeira mão te dou, dia 25 de outubro. 25 de outubro aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, dia 31 de outubro no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, onde vai ser o lançamento? Vai ser na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Da Avenida Paulista. Bacana. Isso. Bacana, né? Então, muito legal. Todos estão convidados aí. Porque vai ser bem bacana, viu? É um livro que está bem... A linguagem bem tranquila, bem fácil, bem sucinta para pais. Mães, muito legal. Né? Mães, pais e avós, vovôs, vovós, cuidadores, né? Todo mundo que quiser ter um pouquinho de informação. E doutora Ana, voltando aí ao portal, você falou aí sobre a sua experiência aí de 30 anos, né? Os casos que chegam aí no cotidiano, aí no seu consultório. É importante falar que o portal, na verdade, aí é um instrumento aí vivo, né? Então vão chegar com certeza novas dúvidas no consultório e que você vai alimentar todo dia ali com mais informações, né? Essa é a grande vantagem das mídias eletrônicas, Sem né? dúvida. Então, o livro, ele está lá, né? Então, é o que eu falo, ele tem uma experiência acumulada de 30 anos. Excelente. Está lá, certo? Mas as mídias eletrônicas a gente pode atualizar. Claro. E as mídias permitem, na verdade, um diálogo muito intenso com quem está lendo.
Então é o que a gente fala, é uma interatividade muito rápida, muito intensa, bem típica dos dias atuais. É tudo assim, ligou, respondeu, ligou, respondeu. Então é muito bom ter essas duas plataformas, tanto o livro, onde tem um conhecimento mais elaborado, vamos dizer assim, mais estanque, mais importante, quanto uma mídia eletrônica, onde a gente pode conversar com o seu interlocutor. Então, por exemplo, quem acessou o portal e tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, é fácil, é só colocar ali e muito possivelmente a gente vai responder, se não na forma de um artigo, na forma de um comentário. A gente vai procurar valorizar muito essa interatividade, porque eu acho que realmente isso é muito importante. Na verdade, isso a gente já faz numa rede digital, numa rede social que a gente tem, que é o Facebook, doutora Ana Escobar, que também a gente já faz isso muito rapidamente. Porque é importante você ter esse compartilhamento de informações. As pessoas colocam, você responde, isso realmente é muito bacana. E doutora Ana, nesses 30 anos, uma curiosidade, né? Nesses 30 anos, a senhora sentiu assim que quanto mais acesso à informação, mais as mães têm dúvidas? Sem dúvida nenhuma, Viviane, você colocou isso muito bem, é verdade. Porque quanto mais informação você tem, às vezes mais na dúvida você fica. Às vezes se você sabe pouquinho de uma coisa, você não tem muita dúvida daquilo. Agora, quando você abre o leque, realmente as dúvidas aparecem com muito mais intensidade. E hoje é uma característica dos nossos tempos, as pessoas procuram se informar, né? As pessoas querem ter a informação. A informação está ali, ela está fácil, as pessoas querem se informar. E o que eu acho bacana também aqui na nossa sociedade é que em todos os níveis, todos os estratos socioeconômicos, essa busca pela informação é muito grande. Então, o que eu acho que era antes um privilégio, vamos dizer assim, das camadas mais favorecidas, hoje a gente vê que todo mundo está buscando informação. Isso é muito bacana. Isso realmente eu acho que é um passo que a gente deu no Brasil, que não é nem quantificável, né, pelos índices habituais que a gente tem, mas que aconteceu e eu acho muito interessante ter acontecido. E é muito importante, principalmente na área da saúde. Claro. E a alimentação sempre tem, né, um vilão, agora, por exemplo, o ovo, né, muito tempo foi o vilão, depois agora ele é bonzinho de novo. E com cuidado com os bebês, também tem isso, assim, de alguma técnica, hoje não pode, mas antes podia? Toda razão, boa pergunta, é assim. A gente brinca em dizer que medicina é uma ciência de verdades transitórias. E é verdade, porque às vezes o que é regra num momento, as pesquisas mostram que isso pode não estar tão certo. Então, vamos mudar. Quer ver um exemplo típico que você citou bem é o ovo, né? Não, todo mundo tem que comer um ovo por dia. De repente, o ovo pode não fazer bem, porque tem uma gordura que não faz bem. Então, o ovo vira vilão. Dali a pouco, não, olha, o ovo pode. Sem dúvida. Isso, né, o ovo ainda tudo certo. Agora, há situações ainda, talvez mais perigosas, que é, por exemplo, que você citou em relação aos bebês, a posição que o bebê dorme. Olha. Até 15 anos atrás, as maternidades mesmo, e todos os pediatras orientavam os bebês a dormirem de lado, né? Há muito tempo atrás, a dormir de bruços. E depois foram feitas pesquisas e se percebeu que as crianças que dormem de lado ou de bruço têm uma incidência maior da síndrome da morte súbita do bebê, principalmente de bruços. Então, hoje é totalmente abolida a informação de dormir de bruços. As crianças têm que dormir de barriga para cima, com a cabecinha virada de lado. Então, essa é a orientação geral. Então, você veja como vai mudando, né? Então, por exemplo, hoje um adolescente de 19 anos dormiu de bruços. O bebezinho hoje, de jeito nenhum. Os filhos dele, não. As coisas vão acontecendo e vão mudando. E é importante a gente saber isso, porque eu acho que o mundo anda para frente assim. Na verdade, é a informação que faz, eu acho, a humanidade andar para frente, né? Informação e conhecimento. E eu acho que é com isso que a gente está tentando contribuir na área da saúde. Doutora Ana, tempo seco em São Paulo, né? Tempo seco, falta de água, muitos problemas respiratórios com as crianças, né? Quais são as dicas aí para as mães nesse período? Olha, gente, é fato, viu? O tempo seco e uma cidade como a cidade de São Paulo, que ainda é seco e poluído, com uma quantidade de pó no ar gigante, é de fato um problema
para as nossas crianças, principalmente crianças pequenas, com menos de 5 anos, principalmente as crianças por volta de 1 ano, 2 anos, são os que mais sofrem. Então, a gente tem várias situações respiratórias que vão desde problemas alérgicos. Normalmente, esses problemas alérgicos geram tosse, que é a queixa mais comum que a gente tem hoje em todos os pronto-socorros e em todos os consultórios pediátricos. Tosse e as intercorrências de muita produção de secreção, otites, todas as ites, otite, amidalite, sinusite, faringite, laringite, pneumonia. Então, as doenças respiratórias hoje são um problema. O que fazer com isso, né? Olha, o que fazer com isso é tentar diminuir, primeiro, aquilo que causa, que em geral é a quantidade de pó e a secura do ar. Então, o quarto da criança, por exemplo, tem que ser um quarto totalmente isento de pó, de bichinho de pelúcia, de cortina, de tapete, de carpete. Um quarto absolutamente limpo, né? E tudo lavável, persiana, tudo que puder deve ser lavável no quarto da criança, né? E a umidificação que é tão necessária. Como a gente está com uma falta de água hoje, às vezes até ligar o umidificador, umidificar é complicado, mas olha que dica boa. Basta pegar uma toalha de banho, molhar ela, torcer, tá certo? E deixar essa toalha de banho aberta, molhada, no quarto das crianças. Umidifica muito, muito bem. E não precisa de mais nada. Basta a toalha de banho que a gente já tem uma quantidade de umidificação do ar absolutamente satisfatória, tá? Então, essa é uma dica boa que eu dou. E sempre limpar as vias aéreas. Fazendo isso, a gente não consegue evitar, mas você consegue já diminuir muito aquele desconforto, mal-estar, né? E a incidência dessas doenças respiratórias. As queixas aí de doenças respiratórias são as mais comuns, mas além disso, quais são as maiores queixas que chegam no seu consultório, doutora Ana? Isso. Olha que coisa interessante. Então, doença respiratória em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem uma situação muito interessante. Meu filho não come. Puxa, é uma preocupação de mães. É uma preocupação de a vida mães, toda. Que a criança não está comendo, não está crescendo, não está ganhando peso. E outra queixa comum é o oposto disso. Meu filho está gordo. Isso é tá importante a gente conversar. Não é? Então, a gente tem essas duas situações que aparentemente são contraditórias, que é a criança que não come ou a criança que está comendo mal e comendo em excesso. E comendo errado. E com isso está ganhando peso excessivamente, né? Então, essas duas situações são muito comuns também no consultório. Porque a obesidade infantil, na verdade, aí é um problema muito grave no Brasil, né? Você tem sentido isso no consultório, Sem doutora? dúvida nenhuma. A obesidade infantil é um distúrbio nutricional, vamos dizer assim, que está aumentando vertiginosamente. Por várias razões está aumentando, né? Primeiro, pela qualidade da alimentação oferecida para as crianças, né? É muito mais fácil, pela correria do dia a dia, né, oferecer vários produtos industrializados para as crianças, mas de uma forma completamente atabalhoada e não muito consequente. Não vou de jeito nenhum demonizar a indústria. Ela está aí, ela tem que fazer o seu papel e ela tem sim que existir. Mas é a forma como as mães vão administrar os produtos que elas compram para as crianças é que a gente precisa parar um minutinho e pensar. Claro que todo mundo pode comer produto industrializado, não tem problema nenhum, mas a gente tem que comer direito, tem que comer com um certo equilíbrio. Claro, né? porque a quantidade também, a gente vê aí, as crianças levam para a escola, né? A lancheira das crianças é praticamente um suco industrializado, muito açúcar, bolachas recheadas com muita gordura. É só dar uma acertada nisso, né? E aí tudo fica em ordem. O que a gente sempre fala, tudo pode desde que se tenha equilíbrio. Então, quer levar um dia um suquinho? Tudo bem, mas outro dia procura levar um suco natural. Em vez de levar, né, um bolinho industrializado, por exemplo, leva um sanduichinho natural com uma fruta. Dá para fazer variações. Basta combinar com as crianças que isso seja feito. E dá para incentivar. Então, uma alimentação normal. Incentivar também a prática de esportes, né? Porque hoje a vida sedentária é outra coisa que pega, né? As mães, então, ficam lá com o iPad como babás eletrônicas, as crianças ficam absolutamente vidradas naquilo, focadas naquilo, deixam de brincar, deixam de fazer atividades ao ar livre, enfim, né? Isso também tem que ser regrado. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é isso, é só informação de como uma mãe moderna pode utilizar todos os recursos disponíveis, né, de alimentação, né, e inclusive os recursos eletrônicos
para fazer com que seu filho tenha uma vida saudável, utilizando isso. Porque também está errado falar, não vai. Não adianta proibir refrigerante, não adianta proibir tudo e nem proibir os eletrônicos. Isso não funciona, não funciona. Tudo a gente tem que saber, tem que né? ter o equilíbrio. Até remédio, você não pode dar uma superdosagem, tem que ter uma dose equilibrada. Eu acho que achar esse ponto de equilíbrio, onde está o bom senso de tudo, é que torna a vida gostosa e que torna a vida melhor. Claro. Né? Doutora Ana, queria muito agradecer sua presença Obrigada. aqui no NGT Entrevistas e, por favor, antes de encerrar, queria que você desse mais uma vez aí o endereço do portal Doutora Ana. Pois não, gente, então olha lá, é doutora Ana Escobar, doutora é DRA, doutora Ana, repete o A, anaescobar.com.br. Vamos lá, todo mundo acessando para ter conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Ana. Obrigada, eu que agradeço. Essa foi a pediatra doutora Ana Escobar, lançando aí um portal na internet com todas as informações para as mamães de primeira viagem. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!